Alô, seus capitalistas malvadões, tô tranquilo com vocês? Gabriel Pelissaro na área, vamos para mais um vídeo. Hoje, feriado aqui no Brasil, né, finados, mas as bolsas americanas estavam operando. A gente vê aqui os iShares, MSCI, Brasil, o ETF, que replica basicamente o índice Bovespa, fechando em alta de 1,15, bolsas do mundo todo em alta. Então, o que demonstra, né, um certo otimismo, um mercado tranquilo hoje, recuperando as quedas aí que teve recentemente. Então, eu tô com o sinal alerta, certo? Tô com um sinal de alerta ligado com relação agora às eleições, com relação agora às segundas ondas. A gente vai comentar tudo nesse vídeo. E aí, para os assinantes do Clube dos Capitalistas Malvadões, já mostrei então as opções que eu vou comprar. Inclusive, eu falei as opções que eu ia comprar e eu procrastinei para comprar. E aí a bolsa caiu aquele tanto ali, o Ibovespa caiu, e só naquela quedinha, algumas opções se valorizaram 3 vezes. Teve gente lá na comunidade que se aproveitou, que conseguiu comprar elas baratinhas e já tá tendo lucro. Eu me lasquei, só falei que eu ia comprar, procrastinei, tive que pagar um pouco mais caro outras opções. Então, pessoal, as opções, elas são uma ferramenta fantástica se você quer se proteger aí de uma possível queda, de um possível colapso nas bolsas, tá? Então, eu recomendo que você estude sobre isso. Se você quer ter acesso ao mini curso de opções e entender um pouco desse mundo, entra lá pro clube, o link tá aqui na descrição, para também você ver quais opções que a gente tá comprando e tal, como eu monto a minha carteira antifrágil para sobreviver a esses momentos de instabilidade, de incerteza, e claro, né, para você também ter acesso ao grupo do WhatsApp com a galera e tal, trocar ideia. Link aqui na descrição pro clube dos capitalistas. Vamos voltar aqui pro vídeo. Então a gente vê aqui também essa questão agora em Salvador, né? Então Salvador interdita a unidade do Burger King após promoção gerar aglomerações. Então eu trouxe essa informação porque o BK fez aquela promoção do Dia das Bruxas, Halloween, que a galera pegava uma vassoura, ia lá no drive-thru e simplesmente ganhava um hambúrguer, né? Eles distribuíram mais de 60 mil hambúrgueres de graça, certo? E por que eu tô trazendo isso na matéria final, né? É porque eu quero mostrar pra vocês a hipocrisia estatal. Então, Burger King gerou aglomeração, tem que fechar, esses capitalistas malvadões, pandemia. Mas agora, olha só, voto é obrigatório em 2020, mesmo para quem é do grupo de risco para o vírus. Então quer dizer que aglomerou pra fazer uma estratégia de marketing, malvadões, aglomerou pra ir lá votar. Mas veja bem, né? Veja bem. Os caras são muito hipócritas. Mas enfim, só pra gente dar um pouco de risada do Estado, né? Agora vamos falar aí de segunda onda, o que tá preocupando um pouco o mercado. Eu não acredito que as pessoas vão aceitar, tranquilas, quietinhas, um fechamento de novo na economia. Até porque um segundo fechamento na economia seria fatal, seria catastrófico. O que me deixa preocupado ao mesmo tempo também é que eu vejo principalmente muitas pessoas aqui nos comentários defendendo o fechamento, né, do comércio no caso de uma segunda onda. Então isso me deixa um pouco preocupado, porque, cara, a economia não aguenta de novo lá ficar 2, 3 meses fechado. As empresas elas estão com água no pescoço, tá? Elas estão tendo que se endividar, pegar capital de giro e tal. E a gente sabe, né, que dívida é uma forma de escravidão hoje em dia, certo? Então, eu fico realmente bastante preocupado se uma segunda onda chegar aí, tá? Seria bem preocupante para a economia. Eu não tô falando que a questão das mortes, das pessoas que morrem pelo vírus e tal, a gente tem que descartar. É claro que isso é triste, mas eu tô falando aqui de economia, tá? E aqui eu também falo sobre como que você... O que você tem que sacar para você proteger a sua grana, tá? Se você não tem nada para proteger, então você não precisa fazer nada. Agora, se você tem um patrimônio que você lutou a vida inteira para conseguir acumular, você tem que proteger ele da inflação, dessas oscilações, caso você esteja na renda variável e tudo mais, tá? Aí por isso que você tem que ter uma carteira antifrágil. Enfim, então, lockdowns aí no mundo todo. Então, Bélgica anuncia lockdown durante novembro para conter segunda onda. Padrão da segunda onda do vírus nos Estados Unidos e Europa pode ditar rumo para o Brasil. A Grécia anuncia confinamento parcial para combater segunda onda do vírus. Aí segunda onda também em Portugal. Aí Portugal decreta novo lockdown para tentar frear o vírus. E aqui, pessoal, nós parecemos, né, que vivemos sempre um eterno ciclo
onde a gente vê aí fevereiro, né? A gente tá ali em fevereiro, o início desse ano ali, tudo parece que se repetindo. Eu acredito que as pessoas aprenderam, tá? Eu acredito que as pessoas aprenderam as consequências de fechar a economia. A gente vê faltando suprimentos, a gente vê o preço das coisas subindo, as moedas se depreciando, e fechar de novo a economia, agora, com tudo ainda mais frágil, aí não dá, pessoal. Aí o negócio vai ser feio, tá? Aí vai ser feio. Então, assim, eu acredito, eu espero, eu clamo que isso não aconteça de novo, tá? Eu espero que a gente não seja obrigado pela força estatal a fechar os comércios. Eu espero que isso não aconteça. Porque se acontecer por 2, 3, 4 meses, que não aconteceu algum tempo atrás, vai ser realmente catastrófico. E aí as teorias da conspiração e tal vão fazer todo o sentido, que tudo isso é planejado. Eu acredito que é uma grande aleatoriedade de ações tomadas por pessoas um pouco burrinhas, digamos assim, e tomadas de maneira desesperada, sem muito estudo, sem muito fundamento, sem medir muitas consequências. Eu acredito nisso, eu acredito que tem uma boa intenção por trás, tá? Eu tento acreditar nisso, porque Gabriel, você está sendo inocente? Talvez, mas se eu não acreditar na bondade das pessoas, o que sobra, né? Então, eu ainda tento acreditar, sim, que tem um fundo de bondade, que tem um fundo de, poxa, vamos priorizar as vidas e depois a economia. Eu tento ver um pouco de bondade, mas às vezes, assim, sabe quando você pensa, tá difícil de engolir, né? Se vir um novo lockdown aqui, realmente isso for implementado e tal, aí vai ficar complicado, né? Pelo visto, a galera lá na Europa não tá aceitando muito bem isso. Vamos ver nas próximas semanas se a força do povo vai ser atendida ou se o povo vai se cansar, vai fechar a boca e vai entrar lá em casa e se trancar dentro de casa. Vamos ver. Como a matéria disse aqui, uma das matérias que eu coloquei aqui, da Isto É, que fala o seguinte: padrão da segunda onda, né, do vírus nos Estados Unidos e Europa pode ditar rumo para o Brasil. Então, realmente, eu acredito que não só a onda do vírus, mas como as pessoas vão se comportar perante aos lockdowns. Então é isso que eu estou observando, como que as pessoas vão reagir, se elas vão abaixar a cabeça ou vão tacar o foda-se pro Estado. Então é isso que eu estou observando, tá? É esse comportamento da massa que eu estou observando. As pessoas vão de novo abaixar a cabeça, ou elas vão falar, cara, não dá, eu tô com a corda no pescoço, não dá, tá? Porque as consequências econômicas, elas sim afetam as pessoas. Quando começar a faltar emprego, quando começar a faltar comida, quando os auxílios do governo acabarem, aí a galera vai botar a culpa no capitalista. E a gente sabe que quem causou tudo isso não foi o capitalista, foi o Estado, que fechou o comércio, tá? Então a gente não pode esquecer disso, tá? Eu espero realmente que isso não aconteça, porque senão as consequências vão ser bem graves, tá? Bem graves. A economia só não ferrou, só não degringolou, porque o Estado colocou lá os auxílios. É claro que isso tem consequências na moeda, isso tem consequências na dívida, que a conta vai chegar e nós vamos pagar cedo ou tarde. Guedes já está pensando em colocar imposto, CPMF, já estão digitalizando o dinheiro e vão colocar transações, imposto sobre as transações digitais. Então você vai pagar a conta. E se você não pagar agora, quem vai pagar é teu filho, por conta do endividamento do Estado. Então alguém sempre paga, tá? Então, a gente tem que colocar isso na cabeça, tá, pessoal? Existem consequências. E muitas pessoas vão morrer por causa dessas consequências. Seja de fome, seja de desespero, de depressão, porque aumenta o suicídio, tá? Mas é que eu não vou aprofundar muito sobre essas questões aqui. Enfim. Continuando aqui, pessoal, CEO da MicroStrategy afirma que Bitcoin é a segunda solução para o problema de trilhões de dólares. Então, tudo o que nós falamos, né? A gente veio falando aqui no canal que já em 2019 a coisa não estava boa, certo? Os fundamentos econômicos já não estavam bons, nós estávamos no fim do ciclo econômico analisando os fundamentos da economia. Aí veio a pandemia, certo? E ferrou tudo. E aí, a economia que já estava frágil ficou ainda mais frágil. O endividamento está subindo, os caras tiveram que abaixar o juro para não explodir tudo. Então, hoje, que nem aqui o CEO da MicroStrategy fala, né, que isso tem consequências, então é o que a gente diz, tem consequências, e ele fala aqui sobre a questão do cenário
inflacionário, né? Então o Michael Saylor, né, ele fala o seguinte: em um ambiente em que você está expandindo o fornecimento monetário, você está sugando a energia de uma unidade monetária, disse Saylor, referindo-se à emissão monetária desenfreada do Federal Reserve dos Estados Unidos. Segundo ele, aí o Saylor, ao exceder seu alvo de inflação de 2%, todas as ações, todos os títulos têm de ser avaliados a uma taxa de desconto. Esse é o grande problema dos 250 trilhões de dólares. Todos os ativos valem menos, em termos reais, conforme cai o poder de compra de uma unidade monetária. Então o preço sobe, mas o poder de compra das pessoas cai, porque a oferta diminui, a regrinha básica, oferta e demanda e tudo mais. Se você não aumenta a produção dos ativos, se você não aumenta a geração de valor, se você só aumentar a base monetária, acaba que esses ativos se valorizam porque o dinheiro se desvalorizou, não porque algum fundamento econômico foi alterado para que eles se valorizassem, né? Bom, com base nisso, então ele defende que o Bitcoin, como ele tem lá aquela escassez natural do algoritmo de 21 milhões de unidades, se não me falha a memória, né? Então só vão existir no máximo 21 milhões de unidades. Então você não tem uma inflação nesse ativo e você não consegue inflacionar esse ativo. Então ele acredita no Bitcoin por causa disso, tá? E eu também acredito no Bitcoin por causa disso. Agora, se o Bitcoin vai servir como forma de fugir do Estado, blá, 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 aí já é outros 500. Por quê? Porque o Estado simplesmente pode botar uma arma na sua cabeça e fazer com que você entregue seus Bitcoins, ou fazer com que você não consiga comprar ou vender com esses Bitcoins, assim como ele já fez, por exemplo, com o ouro. O Estado já confiscou o ouro, né? Então o ouro é um ativo de reserva de valor, é uma forma de você se proteger da inflação, é um ativo anticíclico, né? Então quando você tem uma queda, por exemplo, nas ações, geralmente o ouro tende a se valorizar. Por quê? Porque o dinheiro foge, o dinheiro corre para ele, certo? Então, beleza, uma forma de proteção. Agora, se o Estado, né, que nem a galera fala, mas o Bitcoin o Estado pode proibir. O ouro também, certo? Pra vocês terem uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, o Estado confiscava a comida das pessoas. Então, o problema não é o Bitcoin, o problema é o Estado. É o que um governo maluco pode fazer com um ativo que é bom, certo? Essa que é a minha visão. Se você quer comprar Bitcoin, lembre-se, tem um link aqui na descrição da corretora que eu compro, a Coinext. Se você quiser só testar a plataforma, você faz o seu cadastro gratuito, coloca lá, preenche seus documentos, valida seus documentos, e aí após você validar, você vai ganhar R$10 de bônus para você testar a plataforma. Isso é totalmente gratuito. Então, se você quiser ganhar uns R$10 para testar a Coinext, link aqui na descrição. Lembrando que eu guardo os meus Bitcoins em uma carteira física. Eu não deixo os meus Bitcoins quando eu vou rodar a longo prazo na corretora, eu só deixo na corretora para fazer trade. Quando eu vou rodar, eu guardo numa carteira como essa, uma Ledger Nano S, é uma carteira física, tá? Só essa dica para vocês. Vamos continuar aqui o nosso vídeo, que fala o seguinte: Irã se torna o primeiro país do mundo a ter reservas em Bitcoin, tá? Então, mais uma vez, aí ressaltando a importância do Bitcoin. Por isso que eu acredito nessa tecnologia, tá? Eu acredito que agora as pessoas estão começando a entender, agora os governos vão entender, e eu acredito que não tem como você lutar contra o Estado. Eu acredito que não tem como lutar contra o Estado. E aí você tem que se juntar a ele, entendeu? Então você vai declarar seus Bitcoins e tal, vai pagar imposto em cima disso, não tem o que fazer, tá? Então, olha só essa matéria aqui do Tecmundo. Situações desesperadas requerem medidas desesperadas. E foi seguindo essa máxima que o Irã, submergindo sobre uma inflação que permanece alta desde 2018 e ainda sobre as sanções impostas pelos Estados Unidos, é agora o primeiro país do mundo a ter reservas em Bitcoin. A legislação, alterada pelo governo persa, agora obriga que os mineradores forneçam a criptomoeda original diretamente e dentro do limite autorizado para os canais introduzidos pelo Banco Central do Irã, disse o relatório do BCI e do Ministério da Energia, segundo a IRNA. Curiosamente, o Irã apreendia computadores usados para mineração de bitcoins no país e criminalizava a prática para evitar o consumo de eletricidade, recurso escasso por lá. A agência de notícias estatal explicou que
o limite legal para a quantidade de criptomoeda de cada minerador será determinado pelo nível de energia subsidiada usada para a mineração e com base nas instruções publicadas pelo Ministério da Energia. As reservas serão usadas para financiar as importações do país, driblando o bloqueio imposto pelos Estados Unidos ao país e contornando as moedas fiduciárias, dinheiro em papel, títulos de crédito, ordens de pagamento e etc. Então, olha só que interessante. Um movimento parecido com o que ocorreu na Venezuela, agora ocorrendo com o Irã. Tá? Então, Gabriel, você está falando para mim comprar Bitcoin? Não! Você faz o que você quiser. Se você quiser entrar no Bitcoin por sua conta e risco, assumindo os riscos da volatilidade e tudo mais, aí fica a seu critério. Tem aqui o link da descrição para CoinNext. Você compra se você quiser. Eu não dou recomendação de investimento, embora eu compre e mostre lá no Clube dos Capitalistas. Lá eu mostro o que eu estou fazendo. Agora, eu estou assumindo o risco de comprar essa parada. Se você vai assumir, aí é outra história. Entenda que você está assumindo riscos altíssimos ao comprar Bitcoin. Se você vai começar, diria para você comprar aí 1 a 5% do seu portfólio, tá? Então você está exposto aí ao Bitcoin, porque a gente vê que, poxa, grandes empresas entrando. A gente viu lá o CEO do Twitter entrando no BTC. A gente vê aí, agora FMI, tem uma informação aqui bem interessante do FMI que reconhece Bitcoin como reserva de valor. Então, poxa, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, reconhecendo o Bitcoin como reserva de valor. Então eu acredito que os caras não vão mais lutar contra o protocolo, porque o protocolo é bom. Eles vão se juntar ao inimigo, entendeu? Os caras vão se juntar ao inimigo, não tem como, tá? Não tem como. Então, pessoal, só passando essas informações para vocês aí. Bom, no mais eu continuo acreditando que nós podemos sim estar próximos de uma segunda queda nas bolsas. Tudo depende de diversos fatores, tá? Eu acreditava que a quebra viria do sistema financeiro, mas se ocorrer, por exemplo, esses lockdowns, aí provavelmente a queda não vem do sistema financeiro, mas vem porque vão fechar a economia de novo. E se a economia fechar, aí vai depender da questão dos auxílios do governo. E aí, eu não sei até que ponto os governos do mundo todo vão ter cacife para bancar de novo todo esse auxílio, né? Porque isso custa caro, esse endividamento, como a gente sabe, né, ele é prejudicial para o balanço do governo, aumenta a dívida, nunca é bom aumentar a dívida. Então, se ocorrer um segundo lockdown, vai ter que continuar esses auxílios. Será que o governo vai conseguir continuar bancando esses auxílios? Se não tiver os auxílios, aí ferra tudo. Se continuar os auxílios, aumenta a dívida. Então, como a gente vem falando, é corda no pescoço, não tem pra onde correr. Mais cedo ou mais tarde vem uma correção. E quanto mais tempo demorar para vir essa correção, mais perto a gente está de uma grande depressão, tá? Poderia ser só uma correção rápida? Poderia. Quanto mais for aí as alavancas keynesianas, né, forem interferindo na economia, forem dando essa expansão infinita, mais a gente vai estar próximo de uma grande depressão como o 29, tá? Então, quanto mais a bola de neve aumentar, quando a bomba estourar, maior vai ser a treta. Então, não existe almoço grátis, pessoal. É o que a gente vem falando aqui. Uma hora ou outra, os fundamentos vêm à tona, só que quanto mais você interferir, mais perigoso fica, mais a bomba atômica aumenta. E aí poderia ser, então, o estopim para um reset financeiro, né? Bom, pessoal, o vídeo já vai ficando grande. O que eu acredito que a gente pode fazer, cara, assim, de maneira sistêmica não tem o que fazer. Você não vai salvar o mundo, mas você pode salvar a tua pele, tendo lá uma carteira antifrágil, se protegendo, estando preparado para quando isso acontecer. Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Por isso que você tá convexo, né? Eu, por exemplo, estou posicionado em ativos de renda variável, mas tenho os seguros, tenho caixa. Então, eu tô posicionado de maneira a conseguir aproveitar as oportunidades. Eu, como sempre falo aqui, não acho que vai ser o fim do mundo, certo? Eu acredito que não vai ser o fim do dólar nesse ciclo, talvez no próximo ciclo, 2030. Eu acredito que o dólar ainda tá forte, não vai ser agora o final, mas você já tem que estar olhando para 2030, 2040, que ele tá perdendo força. E aí se posicionando nos ativos que vão se valorizar quando ele cair. Então essa que é a jogada.
tem um time frame de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, de longuíssimo prazo. Eu olho no time frame de curto, médio, longo e longuíssimo prazo. Por quê? Porque eu vou estar vivo no longuíssimo prazo. Eu não vou morrer daqui a 20 anos, provavelmente. Pode ser que eu morra? Pode. Mas a estatística diz que provavelmente eu estarei vivo daqui a 20, 30 anos. E eu tenho que estar preparado para daqui a 20, 30 anos. Por isso que você tem que ver qual time frame a gente está falando. Queda do dólar, eu acredito que é um time frame de longuíssimo prazo, ou seja, acima de 10, 20 anos, tá? Ah, Gabriel, mas não tem uma data específica? Mas é lógico que não tem uma data específica. Só que você tem que estar preparado para as situações. Como é que você faz isso? Tendo uma carteira antifrágil. Então, Gabriel, acho que não vai acontecer nada. Então não faz nada. Então fica na boa, entendeu? Gabriel, acho que vai acontecer. Então age para buscar se proteger do que você acredita que vai acontecer. Essa aqui é a minha ideia aqui no canal. É passar uma visão dos fatos. Se você acha que não faz sentido, então tudo bem, cara. Você é livre para tomar as decisões que você quiser. É isso que eu acredito, cara. Não tem como eu te obrigar a fazer alguma coisa ou a se proteger. O que eu posso fazer é passar as informações e você toma as medidas que você achar melhor para você, tá? Como eu falei, não tem mais como salvar o sistema. Eu acredito que não tem mais como salvar a economia como um todo. Mas você pode se salvar como indivíduo, a sua família, essas coisas. Beleza? Então, ficar de olho aí na questão de inflação, ficar de olho na questão do aumento da dívida e ficar de olho nessa questão de segundo lockdown. Porque isso forçaria a dívida a aumentar ainda mais, auxílios e tudo mais. Bom, basicamente tudo ia se repetir. Eu acredito que as pessoas não vão ser tapadas a ponto de repetir todos os eventos de novo. Mas, se isso acontecer, aí você já sabe das consequências, só que agora, em vez de ser um bolo de uma camada, vai ser um bolo de 2 ou 3 camadas de consequências. E aí, a conta chega e não é nada doce. Beleza? Então, por hoje é isso. Um forte abraço. Tenha uma ótima semana. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí o feriadão para descansar, para estudar, para evoluir, certo? E por hoje é isso. Um forte abraço, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal. Até a próxima. Falou, tchau, tchau!